Beatriz Lacerda estava parada na porta da igreja, vestida de noiva, com as mãos tremendo segurando um envelope que havia acabado de receber. Dentro, uma única foto que mudaria sua vida para sempre. Era Tiago, o homem que ela pensava ter perdido há 2 anos, agora vestindo um terno caro ao lado de uma placa. CEO da TechRise Solutions. O bilhete dizia apenas: "Você escolheu o homem errado, Beatriz. Mas talvez ainda seja tempo de escolher o amor verdadeiro." Como chegamos até aqui? Deixa eu te contar uma história de amor que vai te emocionar do início ao fim. Tudo começou numa noite fria de inverno, quase 2 anos antes. Beatriz Lacerda, aos 42 anos, era a CEO do Grupo Lacerda, um dos maiores impérios de tecnologia do Brasil. Mas naquela noite, ela havia trocado os saltos Louboutin por tênis, o blazer Armani por uma blusa simples. Queria conhecer sua nova filial sem que ninguém soubesse quem ela realmente era. Era quase meia-noite quando desceu ao estacionamento subterrâneo. Uma luz fraca chamou sua atenção no canto escuro. Era uma lanterna velha, iluminando um livro grosso sobre programação Java. Um homem de cerca de 32 anos, vestindo uniforme azul de segurança, estava concentrado nos estudos fazendo anotações em um caderno surrado. "Sempre estuda com essa luz?" perguntou Beatriz suavemente. Tiago Lima se assustou, levantando rapidamente. Seus olhos eram escuros, inteligentes, e havia algo neles que fez o coração de Beatriz acelerar de uma forma que não sentia há anos. "Desculpe, senhora, estava apenas estudando", disse ele, com uma voz grave que a fez querer ouvir mais. Beatriz olhou para o livro. Java avançado. Isso não é apenas estudar. Tiago sorriu, e foi como se o estacionamento inteiro se iluminasse. "Estou fazendo um curso técnico. Tranquei a faculdade quando meu pai ficou doente, mas não desisti." "Sou Beatriz", disse ela, omitindo propositalmente o sobrenome. "Tiago", respondeu ele, e quando seus olhos se encontraram, algo mágico aconteceu. Era como se o mundo tivesse parado por um segundo. Nos dias seguintes, Beatriz se pegou inventando desculpas para trabalhar até tarde, só para ter a chance de passar pelo estacionamento. Tiago sempre estava lá, estudando sob aquela luz fraca, e sempre sorria quando a via. "Você não precisa ficar até tão tarde", disse ele numa quinta-feira, notando que ela parecia cansada. "E você? Não cansa de estudar depois de trabalhar a noite toda?" "É diferente", Tiago riu baixinho. "Eu estudo porque tenho esperança. Esperança de que um dia vou conseguir dar uma vida melhor para minha família." Foi então que ele contou sobre Lorena, sua irmã de 19 anos, que acabara de entrar na faculdade de engenharia com bolsa integral. "Segunda da família na universidade, mas ela vai conseguir terminar", disse orgulhoso. Beatriz sentia algo que não experimentava há anos. Quando estava com Tiago, não precisava ser a CEO implacável, a mulher de ferro que todos esperavam. Podia ser apenas Beatriz, uma mulher que estava se apaixonando perdidamente. Durante uma conversa especialmente íntima, Tiago contou como havia abandonado ciência da computação no 3º semestre, quando seu pai sofreu um derrame. "Trabalhei em 3 empregos para pagar as contas médicas. Minha mãe fazia faxina em escritórios. Lorena vendia brigadeiros na escola para ajudar", contou sem autopiedade. "Quando papai melhorou, decidi voltar a estudar, mesmo que devagar." Era essa determinação silenciosa que impressionava Beatriz mais que qualquer currículo executivo que já havia lido. Uma noite chuvosa, Tiago tirou o casaco da segurança e colocou sobre os ombros de Beatriz quando ela correu para o carro. "Vai pegar um resfriado", disse naturalmente. Aquele gesto simples ecoou mais forte que qualquer presente caro que ela já havia recebido. Naquele momento, Beatriz soube que estava completamente apaixonada. Ela começou a planejar como revelar sua identidade e oferecer uma oportunidade real para Tiago na empresa. Mas quando decidiu testar suas habilidades, trouxe um notebook antigo que travava constantemente. "Consegue dar uma olhada? Ia levar na assistência, mas pensei que você gostaria do desafio." 3 dias depois, Tiago devolveu o computador completamente otimizado. Estava lento por vírus e programas desnecessários. Limpei tudo e instalei alguns drivers atualizados. Beatriz ficou impressionada. Era exatamente o tipo de talento que sua empresa precisava. Naquela noite, decidiu que contaria tudo: quem ela era,
o que sentia por ele e como queria que fizessem parte da vida um do outro. Mas o destino tinha outros planos. Naquela mesma semana, alguém tirou uma foto de Beatriz e Tiago conversando no estacionamento. A imagem começou a circular pelos grupos internos da empresa com comentários maldosos. Quando ser simpático com a gerente garante promoção. Segurança subindo na vida pelo jeito fácil. Tiago viu os comentários no celular de um colega durante o intervalo. Cada palavra foi como uma facada no peito. Toda sua vida havia lutado para ser respeitado pelo próprio mérito, e agora viam sua dedicação como oportunismo barato. Naquela noite, ele esperou por Beatriz com o coração partido. Quando ela chegou, sorridente como sempre, ele não conseguiu disfarçar sua tristeza. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ela preocupada. "Beatriz, eu... acho que não devemos mais conversar assim", disse ele, sem conseguir olhar nos olhos dela. "Por quê?" A voz dela saiu quebrada. Tiago mostrou o celular com os comentários. Beatriz leu cada linha, sentindo a raiva crescer no peito. "Tiago, isso são apenas fofocas de pessoas invejosas. Não liga para isso." "Não liga?" Ele riu amargo. "Beatriz, você não entende. Para você pode ser só fofoca, mas para mim é minha reputação, meu caráter sendo questionado. Eu não sou o tipo de homem que usa os outros para subir na vida." "Eu sei que tipo de homem você é", exclamou ela, dando um passo em sua direção. "Sabe?" Os olhos dele brilhavam com dor. "Você nem me conhece direito. Não sabe meu sobrenome completo, onde moro, não conheceu minha família. Para você, eu sou apenas um segurança interessante para passar o tempo." As palavras dele foram como um soco no estômago de Beatriz. Ela queria gritar que o conhecia melhor que qualquer pessoa, que se importava profundamente com ele, que estava apaixonada. Mas como explicar sem revelar quem realmente era? "Tiago, você está sendo injusto." "Estou." Ele pegou seus livros e guardou na mochila. "Olha, Beatriz, você é uma mulher incrível, culta, inteligente, bem-sucedida, mas nós somos de mundos diferentes. Eu não deveria ter me iludido achando que isso poderia dar certo." "Espera." Beatriz segurou o braço dele. "E se eu te dissesse que nossos mundos não são tão diferentes assim?" Por um momento, Tiago hesitou. Havia algo no olhar dela, uma urgência que ele não conseguia entender. "O que você quer dizer?" Beatriz respirou fundo. Era hora de contar a verdade. "Tiago, eu preciso te falar uma coisa. Eu não sou apenas uma funcionária qualquer. Na verdade, eu sou... Tiago!" Uma voz feminina interrompeu. Lorena correu em direção a eles, em pânico. "Precisa vir agora. O papai... ele teve outro derrame, está no hospital." O mundo de Tiago desabou. Ele olhou para Beatriz uma última vez, os olhos cheios de lágrimas. "Eu preciso ir." "Vai", disse Beatriz. "Vai cuidar da sua família. Mas depois conversamos, promete?" Ele apenas acenou e correu atrás da irmã. Beatriz ficou sozinha no estacionamento, o coração partido. Havia perdido a chance perfeita de contar a verdade. Decidiu que, assim que ele voltasse, explicaria tudo e ofereceria toda a ajuda necessária para a família dele. Mas Tiago não voltou. Dias se passaram sem notícias. Beatriz descobriu que ele havia pedido demissão por e-mail, alegando questões pessoais urgentes. Tentou ligar para o celular dele, mas o número não existia mais. Desesperada, foi até o endereço que constava na ficha de funcionário, mas a casa estava vazia. Os vizinhos disseram que a família havia se mudado às pressas. "Eles disseram que iam para o interior cuidar do pai doente", contou uma senhora idosa. O rapaz parecia muito preocupado. Beatriz voltou para casa arrasada. Havia perdido o amor de sua vida antes mesmo de ter a chance de lutar por ele. Durante semanas, usou todos os recursos da empresa para tentar encontrá-lo. Detetives particulares, investigadores, nada. Era como se Tiago Lima tivesse simplesmente desaparecido da face da terra. A única pista que tinha era o nome da irmã, Lorena Lima. Mas mesmo essa busca não levava a lugar nenhum. Meses se passaram. Beatriz tentou seguir em frente, mas nada preenchia o vazio que Tiago havia deixado. Cada noite, quando passava pelo estacionamento, lembrava dos momentos mágicos que haviam compartilhado. Foi então que sua mãe, Helena Lacerda, começou a pressionar para que ela se casasse com Roberto Vilela, herdeiro de uma família tradicional de São Paulo. "Beatriz, você já tem 42 anos.
Não pode ficar sozinha para sempre. Roberto é um bom partido e a união das famílias seria perfeita para os negócios. Beatriz resistiu o quanto pôde, mas a pressão familiar combinada com a dor da perda começou a enfraquecer sua resistência. 1 ano depois do desaparecimento de Tiago, Beatriz finalmente cedeu à pressão da família. Roberto Vilela era gentil, educado, bem-sucedido. Não despertava nela nenhuma fração do que sentia por Tiago, mas talvez fosse melhor assim. Talvez fosse hora de ser prática, em vez de sonhadora. Aceito me casar com você, disse ela numa noite fria de dezembro, durante um jantar romântico que Roberto havia preparado cuidadosamente. Os olhos dele se iluminaram. Sério? Beatriz, você me fez o homem mais feliz do mundo. Ele colocou um anel de diamante imenso em seu dedo. Era lindo, caro, perfeito. Mas enquanto olhava para a pedra brilhante, tudo o que Beatriz conseguia pensar era na simplicidade dos gestos de Tiago, no casaco que ele colocava sobre seus ombros nas noites frias. A notícia do noivado se espalhou rapidamente pela alta sociedade paulistana. Helena Lacerda estava radiante, planejando aquele que seria o casamento do século. Finalmente, minha filha encontrou um homem à altura, dizia para as amigas. Mas Beatriz se sentia como uma boneca, sendo vestida e posicionada para um espetáculo que não queria protagonizar. Enquanto isso, a 800 quilômetros dali, numa pequena cidade do interior de Minas Gerais, Tiago cuidava do pai em recuperação e tentava reconstruir a vida. O segundo derrame havia sido mais grave. Seu pai ficara com sequelas, necessitando cuidados constantes. Tiago havia usado todas as economias no tratamento e agora trabalhava como técnico em informática numa empresa local, ganhando muito menos que como segurança em São Paulo, mas pelo menos estava perto da família. Você não deveria ter largado tudo por minha causa, dizia o pai nas manhãs difíceis. Família é prioridade, pai. Sempre foi. Lorena havia trancado a faculdade temporariamente para ajudar, mas Tiago insistia que ela voltasse a estudar. Eu não vou permitir que você desista dos seus sonhos por minha causa como eu fiz, disse ele firmemente. Vamos dar um jeito. À noite, depois de cuidar do pai, Tiago ainda estudava. Havia criado alguns pequenos sistemas para empresas locais e começado a desenvolver um aplicativo próprio. Nas horas silenciosas da madrugada, frequentemente pensava em Beatriz. Será que ela ainda trabalha naquele prédio? Perguntava-se. Será que às vezes lembra de mim? O que ele não sabia era que Beatriz pensava nele todos os dias. Durante os preparativos do casamento, ela se tornara uma noiva mecânica. Dizia sim para todas as sugestões. Tanto faz para as cores. O que vocês acharem melhor para o cardápio. Beatriz, você não parece empolgada com seu próprio casamento, observou Roberto numa tarde, enquanto escolhiam as alianças. Desculpa, estou só cansada com os negócios, mentiu ela. Roberto era um homem inteligente. Percebia que alguma coisa estava errada, mas acreditava que, com o tempo, Beatriz aprenderia a amá-lo. Afinal, eles tinham tudo em comum: educação, posição social, valores familiares. O que Roberto não sabia era que Beatriz havia guardado, numa gaveta secreta de seu escritório, o livro de algoritmos que dera para Tiago naquela primeira noite. Às vezes, quando a saudade apertava demais, ela o abria e lia as anotações que ele havia feito nas margens. 3 meses antes do casamento, Helena contratou uma empresa de segurança de elite para proteger a família durante os preparativos. O mundo estava perigoso, dizia, e eles não podiam correr riscos. Ironicamente, foi através do chefe de segurança que Beatriz soube que Tiago estava vivo. Senhora Lacerda, estamos investigando todos os ex-funcionários que tiveram acesso às informações da família nos últimos 2 anos, explicou o homem. Encontramos alguns dados sobre um tal de Tiago Lima, que trabalhou como segurança numa de suas filiais. O coração de Beatriz parou. E? Ele se mudou para Minas Gerais há mais de 1 ano. Trabalha como técnico em informática. Parece que desenvolveu um aplicativo que está ganhando destaque no mercado de tecnologia. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. Tiago estava vivo, estava bem, estava prosperando. Parte dela se sentiu aliviada e orgulhosa. Outra parte se perguntou por que ele nunca havia tentado contatá-la. Talvez ele tenha seguido em frente, pensou tristemente.
Talvez tenha encontrado alguém que realmente mereça seu amor. 2 semanas antes do casamento, Beatriz tomou uma decisão impulsiva. Disse à família que precisava viajar a negócios e dirigiu até a cidade onde Tiago morava. Encontrou o endereço da empresa onde ele trabalhava, mas quando chegou lá, descobriu que ele havia saído mais cedo. A recepcionista, uma mulher simpática, explicou: Tiago teve que levar o pai no médico, mas se quiser pode tentar na casa dele. Beatriz pegou o endereço e dirigiu até uma rua simples, numa casa pequena, mas bem cuidada. Estacionou do outro lado da rua e esperou, o coração batendo descompassado. Às 18 horas, um carro modesto parou na frente da casa. Tiago desceu do lado do motorista e ajudou um homem mais velho, claramente seu pai, a sair do carro. Ele estava mais magro, mais maduro, mas ainda era o homem mais lindo que ela já havia visto. Beatriz estava prestes a descer do carro quando viu uma mulher jovem correr da casa em direção a eles. Era Lorena, mas havia mudado muito. Estava mais alta, mais bonita, formada. Mas o que paralisou Beatriz foi ver Tiago abraçar uma outra mulher que havia aparecido na porta. Uma moça bonita, de cerca de 30 anos, que o beijou carinhosamente. Com o coração despedaçado, Beatriz ligou o carro e voltou para São Paulo. Beatriz voltou para São Paulo arrasada. A imagem de Tiago beijando outra mulher estava gravada em sua mente como ferro em brasa. Durante toda a viagem de volta, chorou como não chorava há anos. Ele seguiu em frente, repetia para si mesma. É claro que seguiu. Um homem como ele não ia ficar sozinho para sempre. Chegou em casa determinada a fazer o mesmo. Roberto a recebeu com um buquê de rosas e um sorriso preocupado. Como foi a viagem? Você parece abatida. Foi esclarecedora, respondeu ela, forçando um sorriso. Roberto, quero que saiba que estou comprometida com o nosso casamento. Vou ser uma boa esposa. As palavras soaram estranhas até para ela mesma, mas Roberto ficou radiante. Eu sabia que você só precisava de tempo para se acostumar com a ideia. Nas semanas seguintes, Beatriz se jogou nos preparativos do casamento com uma energia desesperada. Finalizou cada detalhe, aprovou cada arranjo, confirmou cada convidado. Helena estava em êxtase vendo a filha finalmente empolgada, mas nas noites silenciosas, quando estava sozinha, Beatriz deixava as lágrimas correrem. Havia perdido o grande amor de sua vida por orgulho, por não ter contado a verdade quando teve a chance. Enquanto isso, em Minas Gerais, Tiago não fazia ideia do mal-entendido que havia se criado. A mulher que Beatriz havia visto era Carla, prima de Lorena, e a enfermeira que estava ajudando nos cuidados com o pai de Tiago. O beijo que Beatriz interpretou como romântico havia sido apenas um agradecimento carinhoso de uma família que se tornou muito próxima. Na verdade, Tiago não havia se envolvido com ninguém desde que saíra de São Paulo. Todas as mulheres que conhecia eram comparadas com Beatriz, e nenhuma chegava nem perto de despertar os mesmos sentimentos. Você precisa sair mais, insistia Lorena. Não pode ficar pensando naquela mulher para sempre. Que mulher? Perguntava Tiago, fingindo que não sabia. A Beatriz do estacionamento. Mano, você fala dela até dormindo. Tiago suspirava. Ela deve ter esquecido que eu existo. Provavelmente está casada com algum empresário rico. O que nenhum dos dois sabia era que o aplicativo que Tiago havia desenvolvido estava chamando a atenção de grandes investidores. StudyPath era um app que conectava estudantes de baixa renda com mentores voluntários e oferecia cursos gratuitos de tecnologia. A ideia havia nascido da própria experiência dele, estudando sozinho no estacionamento. Queria criar uma forma de pessoas como ele terem acesso à educação de qualidade. Um fundo de investimento de São Paulo havia feito uma proposta milionária para comprar o aplicativo. Tiago estava negociando os termos quando recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Lima, sou Marina Santos da Tech News. Fazemos uma revista especializada em tecnologia. Gostaríamos de fazer uma matéria sobre sua história de sucesso. Durante a entrevista, Tiago contou sua trajetória. O abandono da faculdade, os empregos para sustentar a família, as noites estudando no estacionamento de um prédio comercial em São Paulo. É uma história inspiradora, disse Marina. E onde você conseguia concentração para estudar num estacionamento? Era tranquilo à noite, e tinha uma funcionária do prédio que sempre me incentivava.
uma mulher incrível chamada Beatriz. Na verdade, foi ela quem me deu meu primeiro livro de algoritmos. Marina quase engasgou com o café. Beatriz? Você lembra o sobrenome dela? Não, ela nunca me disse. Mas era uma pessoa especial. Se não fosse por ela, talvez eu nunca tivesse continuado estudando. Depois de desligar, Marina ficou pensativa. Seria coincidência? Uma funcionária chamada Beatriz num prédio da família Lacerda, incentivando um segurança a estudar? Decidiu investigar. Encontrou as fotos antigas que havia tirado de Beatriz conversando com o segurança. Na época, havia pensado em usar como chantagem, mas nunca chegou a executar o plano. Agora, vendo a entrevista de Tiago, uma ideia começou a se formar. Se esse Tiago Lima é o mesmo homem das fotos, e se ele realmente vai se tornar milionário, Marina começou a conectar os pontos. Beatriz Lacerda, que estava prestes a se casar com Roberto Vilela, havia tido uma conexão especial com um homem que agora estava se tornando um dos jovens empresários mais promissores do país. Isso é uma bomba jornalística, murmurou ela. Enquanto isso, faltando apenas uma semana para o casamento, Beatriz fazia os últimos ajustes no vestido quando recebeu uma ligação inesperada. Beatriz? Aqui é a Marina Santos, da Tech News. Beatriz franziu a testa. Conhecia Marina vagamente dos circuitos empresariais. Estamos fazendo uma matéria especial sobre jovens empreendedores brasileiros, continuou Marina. E entrevistamos um rapaz cuja história achamos que pode interessar você. Tiago Lima, criador do aplicativo StudyPath. O mundo de Beatriz parou. Ele mencionou uma mulher chamada Beatriz, que o ajudou quando ele estudava num estacionamento em São Paulo. Disse que ela foi fundamental para ele não desistir dos estudos. Beatriz deixou o telefone cair. Com as mãos tremendo, pegou o laptop e pesquisou Tiago Lima StudyPath. A primeira notícia que apareceu tinha a foto dele, sorrindo, com o título Jovem de Minas Gerais cria app social e recebe proposta milionária. Leu a matéria inteira com lágrimas nos olhos. Tiago havia transformado a dor e a dificuldade em algo lindo, algo que ajudaria milhares de pessoas como ele. E ainda se lembrava dela, ainda falava dela como alguém importante em sua vida. O que eu fiz? Sussurrou para si mesma. Beatriz cancelou todos os compromissos da semana e se trancou no escritório. Leu cada matéria sobre Tiago, assistiu a cada entrevista disponível online. Em todas elas ele mencionava uma mulher especial chamada Beatriz, que havia acreditado nele quando ninguém mais acreditava. Ela me deu meu primeiro livro técnico, dizia numa entrevista. E mais importante, me deu algo que eu havia perdido: esperança. Espero que, onde quer que ela esteja, saiba que consegui realizar nosso sonho. Nosso sonho. As palavras ecoaram no coração de Beatriz. Ele ainda se lembrava das conversas íntimas que haviam compartilhado. Helena encontrou a filha aos prantos no escritório na quinta-feira à noite. Beatriz, o que está acontecendo? Você desapareceu a semana inteira, Roberto está preocupado, os fornecedores estão ligando. Mãe, eu preciso te contar uma coisa, disse Beatriz, enxugando as lágrimas. Há 2 anos eu me apaixonei por um homem. Helena franziu a testa. Querida, você está noiva do Roberto. Um homem que trabalhava como segurança noturno numa de nossas filiais. O rosto de Helena ficou pálido. Beatriz, você não pode estar falando sério. Ele se chama Tiago Lima. E eu o amo, mãe. Amo de uma forma que nunca amei ninguém na vida. Helena se deixou cair numa poltrona. Minha filha, você está tendo um surto pré-matrimonial. É normal, todas as noivas passam por isso. Não. Beatriz se levantou determinada. Mãe, você quer saber quem é Tiago Lima agora? É o criador do StudyPath, o aplicativo que todo mundo está falando. Recebeu uma proposta de compra de 50 milhões de reais e recusou porque quer manter o controle da empresa para continuar ajudando pessoas. Helena ficou em silêncio, processando a informação. Ele é tudo o que eu sempre procurei num homem, mãe. Inteligente, determinado, bondoso, íntegro. E eu o perdi por orgulho, por não ter coragem de contar quem eu era. Beatriz, mesmo que tudo isso seja verdade, Helena falou cuidadosamente, você está noiva de outro homem há 1 ano. Tem mais de 500 convidados confirmados para sábado. Não pode simplesmente... Posso e vou, exclamou Beatriz. Prefiro enfrentar o constrangimento agora do que viver uma mentira pelo resto da vida.
Naquela noite, Beatriz ligou para Roberto e pediu para encontrá-lo. Roberto, preciso te contar uma coisa muito importante, disse ela quando se sentaram no jardim da casa dele. Ele notou imediatamente que ela não estava usando o anel de noivado. Você vai cancelar o casamento, disse ele calmamente. Beatriz o olhou surpresa. Como você? Beatriz, eu não sou idiota. Durante este ano inteiro, você nunca me olhou da forma como uma mulher apaixonada olha para o homem que vai se casar. Sempre soube que havia outro alguém no seu coração. Ela começou a chorar. Roberto, me desculpa. Você não merece isso. É um homem maravilhoso e vai encontrar alguém que te ame como você merece ser amado. Ele suspirou tristemente. Posso perguntar quem é? Beatriz contou toda uma história. Roberto ouviu em silêncio. E você tem certeza de que ele ainda sente algo por você? Perguntou no final. Não tenho certeza de nada. Só sei que preciso tentar. Não posso viver me perguntando, e se? Roberto se levantou e pegou as mãos dela. Então vai atrás dele. A vida é muito curta para desperdiçarmos com pessoas erradas. Na sexta-feira, véspera do casamento que não aconteceria, Beatriz fez algo que nunca havia feito. Agiu por impulso. Cancelou tudo. Igreja, festa, fornecedores, e dirigiu direto para Minas Gerais. Chegou à cidade no final da tarde e foi direto para a empresa onde Tiago trabalhava. A recepcionista a informou que ele havia viajado para São Paulo para fechar o negócio com os investidores. São Paulo? Beatriz quase riu da ironia. Sabe onde? Hotel Maxud Plaza. Ele disse que tinha uma reunião importante hoje à noite. Beatriz dirigiu de volta para São Paulo como uma louca. Chegou ao hotel às 20 horas, ainda vestindo jeans e blusa simples, completamente diferente da executiva impecável que todos conheciam. Encontrou Tiago no bar do hotel sozinho, mexendo pensativamente num drink. Ele estava lindo num terno azul marinho, mais maduro, mais confiante. Mas quando seus olhos se encontraram através do salão, foi como se os 2 anos de separação desaparecessem num segundo. Tiago ficou paralisado. Por um momento, achou que estava sonhando. Beatriz? Sua voz saiu rouca, incrédula. Ela se aproximou lentamente, o coração batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Oi, Tiago. Eles ficaram se olhando por longos segundos, um turbilhão de emoções passando entre eles. Raiva, saudade, amor, mágoa, tudo misturado num momento impossível de definir. O que você está fazendo aqui? Perguntou ele finalmente. Vim te procurar. Depois de 2 anos? A voz dele estava carregada de dor. Beatriz, você simplesmente desapareceu da minha vida. Eu nem sabia seu sobrenome verdadeiro. Eu sei, e posso explicar tudo se você me der uma chance. Tiago hesitou. Parte dele queria abraçá-la e nunca mais deixá-la ir. A outra parte ainda sentia a dor do abandono. Você está diferente, disse ele, notando as roupas simples, o cabelo solto, a ausência de maquiagem elaborada. Estou mais eu mesma do que nunca, respondeu ela. Tiago, eu cometi o maior erro da minha vida quando deixei você partir sem contar a verdade. Que verdade? Beatriz respirou fundo. Era agora ou nunca. A verdade sobre quem eu realmente sou e sobre o quanto eu te amo. Você me ama? A voz de Tiago saiu num sussurro incrédulo. Amo. Sempre amei. Desde aquela primeira noite no estacionamento. Tiago balançou a cabeça confuso. Beatriz, você desapareceu sem explicações. Achei que eu não significava nada para você. Você significa tudo, exclamou ela, lágrimas correndo pelo rosto. Tiago, eu preciso te contar quem eu realmente sou. Ele a olhou com atenção. Meu nome completo é Beatriz Lacerda. Sou o CEO do Grupo Lacerda. Tiago ficou em choque absoluto. Você é a dona da empresa? Sou. E aquele prédio onde nos conhecemos é uma das minhas filiais. Eu estava lá fazendo uma inspeção incógnita quando te encontrei estudando. Tiago se deixou cair na cadeira, tentando processar a informação. Por que não me contou? Porque pela primeira vez na vida alguém gostava de mim por quem eu realmente era, não pelo que eu tinha, disse Beatriz, sentando na cadeira ao lado dele. Quando conversávamos, você me via como Beatriz, não como a CEO bilionária. Era libertador. E quando você sumiu? Quando seu pai teve o derrame, eu ia te contar tudo. Mas você desapareceu antes. Procurei por você por meses, Tiago.
Contratei detetives, investigadores. Achei que você tinha me esquecido. Tiago passou as mãos pelo cabelo. Eu mudei meu celular, meu endereço. Queria começar uma vida nova, longe das fofocas e dos olhares de pena. Há 2 semanas fui até sua cidade, confessou Beatriz. Vi você com uma mulher. Carla, ela é prima da Lorena, enfermeira que cuida do meu pai. Tiago finalmente entendeu. Beatriz, você achou que eu estava com outra pessoa? Ela assentiu, envergonhada. Não houve ninguém, disse ele suavemente. Em 2 anos, não consegui me interessar por nenhuma outra mulher. Todas eram comparadas com você. Tiago, tem mais uma coisa. Beatriz respirou fundo. Até hoje de manhã, eu estava noiva de outro homem. O rosto dele se fechou. Noiva? Era um casamento arranjado. Minha família, eles não sabiam sobre você. Quando te perdi, pensei que deveria ser prática, casar com alguém adequado. E o que mudou? Vi uma entrevista sua ontem. Você falou sobre uma mulher chamada Beatriz que te ajudou a não desistir dos estudos. Seus olhos se encheram de lágrimas novamente. Você ainda se lembrava de mim. Tiago se levantou e estendeu a mão para ela. Vem comigo. Ele a levou até o elevador e subiram até a cobertura do hotel. Lá em cima, a vista de São Paulo se estendia infinitamente. Sabe o que eu pensava toda noite quando estudava naquele estacionamento? Perguntou ele. O quê? Que um dia ia conseguir dar uma vida boa para minha família e que talvez, se tivesse muita sorte, encontrasse uma mulher como você para dividir essa vida. Beatriz sentiu o coração acelerar. Nunca imaginei que você fosse exatamente a mulher com quem eu sonhava, continuou ele. Beatriz, você quer saber a verdade? O Study Path não foi criado apenas para ajudar pessoas como eu. Foi criado na esperança de que, se eu me tornasse alguém importante, talvez você ficasse orgulhosa do homem que conheceu naquele estacionamento. Eu sempre estive orgulhosa, sussurrou ela. Tiago se aproximou e segurou o rosto dela entre as mãos. Você cancelou seu casamento por minha causa? Cancelei, porque percebi que não posso viver uma mentira. Te amo, Tiago. E se você me der uma chance, quero passar o resto da vida provando isso. E a diferença social, os comentários maldosos, tudo que nos separou antes. Que se danem os comentários, disse ela com determinação. Aprendi que a única opinião que importa é a nossa, e se estivermos juntos podemos enfrentar qualquer coisa. Tiago sorriu, aquele sorriso que havia iluminado o estacionamento escuro 2 anos antes. Sabe o que eu mais senti saudade? Perguntou ele. Do quê? Das nossas conversas. De conhecer a Beatriz verdadeira, não a CEO. Posso conhecê-la de novo? Pode conhecer todas as versões de mim, respondeu ela. A CEO, a mulher apaixonada, a que tem medo do futuro, a que sonha em fazer a diferença no mundo. E eu posso te apresentar o Tiago verdadeiro também. O que ainda estuda todas as noites, o que cuida do pai, o que sonha em transformar o mundo através da educação. Eles se beijaram sob as estrelas de São Paulo. 2 anos de saudade e amor represado explodiram naquele beijo. 6 meses depois, Beatriz e Tiago anunciavam a fusão de suas empresas para criar o maior programa de educação tecnológica gratuita do Brasil. No dia do lançamento, Beatriz subiu ao palco ao lado do homem que amava. Há 2 anos eu conheci um homem extraordinário estudando sob uma lanterna fraca num estacionamento, disse ela para a plateia de 1000 pessoas. Hoje, essa mesma determinação vai iluminar o futuro de milhares de jovens brasileiros. Tiago pegou o microfone. E eu conheci uma mulher que me ensinou que amor verdadeiro é quando alguém acredita no seu potencial antes mesmo de você acreditar. Hoje, queremos passar essa crença adiante. 1 ano depois, no mesmo estacionamento onde tudo começou, agora transformado num centro educacional moderno, Tiago se ajoelhou diante de Beatriz com um anel simples, mas significativo. Quer se casar comigo? De verdade, desta vez, sem pressões, sem mentiras, só amor? Sim, ela respondeu sem hesitar. 1000 vezes sim. No altar, meses depois, quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, Lorena gritou da plateia. Só se ela não prometer deixar meu irmão estudar de vez em quando. Todos riram, incluindo os noivos. A história de Beatriz e Tiago nos ensina que o amor verdadeiro supera qualquer diferença social quando é baseado em respeito, admiração mútua e valores compartilhados. Às vezes, a pessoa certa está bem na nossa frente,
trabalhando silenciosamente para construir um futuro melhor. Se esta história tocou seu coração, deixe um like e se inscreva no canal. E lembre-se, nunca desista dos seus sonhos. Você nunca sabe quem está observando e torcendo pelo seu sucesso. Contem para mim nos comentários. Vocês acreditam em amor verdadeiro que supera qualquer obstáculo? Qual foi a parte que mais tocou vocês?